Bom dia, estamos aqui mais uma vez no nosso devocional da manhã no livro de Apocalipse. Eu sou o Wagner Lemes e você é muito bem-vindo aqui para estar aqui junto comigo. Se é a primeira vez que você está aqui, já te convido a se inscrever no canal, tá? Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, você já faz isso agora mesmo, se inscreve no canal, curte o vídeo. E com certeza aqui você vai receber algo da parte de Deus, vai ser orientado, clarificado. Creio que tem sido bênção para todos que têm acompanhado aqui todos os dias. Nós já estamos aqui no capítulo 9, né, de Apocalipse, e a gente tem aprendido muita coisa. Eu tenho aprendido bastante, apesar de eu estar aqui ensinando, de eu estar orientando, clarificando o que está escrito no livro de Apocalipse. Eu sou um dos beneficiados também com esse aprendizado e está sendo muito bom. Então, se você está aqui pela primeira vez, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e curtir o vídeo. Com certeza vai ser um momento muito importante na tua vida, esse devocional da manhã, tá bom? E nós vamos continuar então nossa leitura no capítulo 9, nós vamos ler ali no versículo 13, onde nós temos a sexta trombeta que é tocada. Então a gente já viu a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta trombeta. E nós vamos para a sexta. Lembrando que a quinta, a sexta e a sétima são os três ais que foram falados aqui por aquela águia que João viu, que ela estava voando e gritava em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra. Seriam o toque das três últimas trombetas. Nós vamos ler hoje então a sexta trombeta no versículo 13, que diz assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta. Então nós estamos no segundo ai, né? E ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Esse altar de ouro ele é relacionado, na verdade, ao altar de ouro que havia lá na tenda de Moisés. Quando Israel saiu do Egito, Deus mandou que Moisés construísse uma tenda onde nós tínhamos ali o santo dos santos, né? O pátio do templo. Então ali na verdade não era templo na época, era tenda ainda, né? O templo foi mais à frente. Então ali tinha aquele altar de ouro onde eram feitos os sacrifícios. Tinham dois altares, tá? Mas aqui ele está relacionando um altar. O que acontece aqui? A gente pode ter, na verdade, a tenda que era a tenda do encontro na terra era uma representação do que havia no céu. Possivelmente isso seja uma realidade, né? Então no céu não havia templo, tá? No céu não havia uma tenda. Mas existia esse altar porque aqui João viu esse altar de ouro semelhante àquilo que havia em Israel, né? A tenda que havia em Israel. Então, essa voz que estava ali naquele altar de ouro disse o seguinte ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados ao grande rio Eufrates. Aqui é uma representação simbólica, na verdade, desses anjos, mas na verdade esse rio Eufrates, ele existe, é um rio que existe lá na Palestina, se eu não estou enganado, e esse rio é um rio muito grande, ele tem quase 3.000 quilômetros de extensão, é um rio gigantesco. E esse rio ele é utilizado em muitos profetas, na verdade, utilizaram esse rio como um rio que causava desgraças. Então, quando eles queriam falar de alguma desgraça, eles utilizavam a figura desse rio para simbolizar a desgraça. E aqui nós temos o relato, então, de que haviam 4 anjos nas pontas desse rio. Então é simbólico porque rio não tem ponta, né? Teria 2 extremidades, digamos assim. Mas aqui esses quatro anjos aqui, eles estavam amarrados a esse rio, que era considerado então um rio, de certa forma, um rio devastador, né? De desastres. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e anos foram soltos para matar 1/3 da humanidade. A gente já viu isso anteriormente, né? Que 1/3 da humanidade era morta. Então esses 4 anjos que estavam ali, eles foram liberados para fazer esse juízo sobre a terra. Lembrando que quando aqui a Bíblia fala que 1/3 da humanidade seria morta por causa desses anjos aqui, a Bíblia está falando daqueles que não foram selados com o selo de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que não se arrependeram, que não estavam preparadas, não foram fiéis até o final dos tempos. Ou seja, as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados
serão contadas nesse grupo de 1/3 que foi morto por essa sexta trombeta aqui que foi tocada. Então, aqui nós temos um detalhe, porque aqui diz que eles estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Aqui esse tempo aqui não pode ser considerado como um tempo específico, porque não existe aqui um tempo específico. Pode ser qualquer ano, qualquer hora, qualquer dia, a gente não vai saber. Mas o que nos sugere aqui é que esses anjos já têm um tempo exato preparado para que eles sejam soltos. Então vai ter um tempo exato em que eles vão ser soltos, tá? Essa aqui é a informação básica aqui. O número dos cavaleiros... o número dos cavaleiros que compunham exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Olha que interessante essa informação, 200 milhões. Se a gente for levar numa interpretação histórica, como alguns interpretam, na época antiga não tinha nenhum exército com 200 milhões de pessoas. A própria população da Terra, não sei se chegava a isso, né, 200 milhões, quanto mais um exército, porque aqui diz que esses cavaleiros compunham os exércitos que eram de 200 milhões, então era muita gente. Não tem como tu trazer isso para um fato histórico que já aconteceu no passado, fica meio estranho, né? Mas aqui a gente entende que ele eram demônios, então eram muitos e muitos demônios que foram liberados sobre a Terra para devastar ou para matar, aqui diz 1/3 da humanidade. Mais uma vez, fazendo um cálculo aqui, se a gente for colocar em cifras aqui, nós teríamos aqui aproximadamente 1.750.000, se eu não estou enganado, seria esse cálculo, 1/3 da humanidade. A gente tem 7 bilhões, né? Não é mais ainda, 2, 4, 6 bilhões. Se fossem 6 bilhões, seriam 2 bilhões, 1/3. Então é um pouquinho mais, na verdade, o meu cálculo está errado. Um pouquinho mais de 2 bilhões de pessoas. Agora, para você ter uma noção, a pandemia, lógico, contando até o presente momento, eu acredito que a pandemia ceifou 6 milhões de pessoas. 6 milhões e meio, aproximadamente, 6 milhões. Agora, aqui... esse 1/3 significariam em torno de 2 bilhões e pouco de pessoas. Então essa pandemia não chega nem perto, nem aos pés do que vai acontecer quando a sexta trombeta for tocada. Você consegue perceber como as coisas vão ficar complicadas nos últimos dias? Se você parar, porque às vezes as pessoas não querem fazer os cálculos, mas é simples. 1/3 da humanidade, em torno de 2 bilhões e pouco, bilhões de pessoas. A pandemia de 2020 até agora matou 6 milhões. 6 milhões e meio de pessoas. É um volume muito baixo de pessoas que morreram por causa da pandemia. E você sabe o auê que deu toda essa pandemia, né? Então, só para você ter uma ideia do que vai ser esses últimos dias aqui de tribulação. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Olha só, é uma combinação de 3 coisas, né? 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas. Agora ele utiliza aqui essas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram da boca dos cavalos. Tá? Então a gente não sabe exatamente o que seria esses cavalos exatamente. Acredita-se então que seriam demônios que utilizariam dos meios naturais ou da natureza justamente para causar dano às pessoas, né? O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as caudas eram como cobra e com a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, olha aqui a informação que nós temos aqui no versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Então aqui a falta de arrependimento vai continuar, mesmo com tudo isso acontecendo, muitas pessoas não vão se arrepender. Aqui já está escrito que vai ser assim. Nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios,
tá? Olha só, não pararam de adorar os demônios, e aqui agora entra um detalhe. Aquelas pessoas que adoram ídolos, imagens, esse texto agora aqui vai bem de encontro a essa prática da idolatria. E quando eu falo aqui de idolatria, nesse versículo é pontualmente ídolos, imagens. Olha o que diz aqui. Essas pessoas que não se arrependeram não pararam de adorar os demônios, e os ídolos, aí ele cita aqui, ó, de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Então aqui especificamente está falando de idolatria a imagens de escultura, de todas as espécies de materiais aqui, né? Então está sendo muito específico. A idolatria é odiada por Deus. Deus não suporta a idolatria. Então aqui a gente já tem essa certeza, e por isso que a gente precisa entender essa realidade. E aí ele diz assim, versículo 21, também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então, tudo isso aqui que vai acontecer nos últimos dias não vai causar arrependimento, mesmo assim, para muitas pessoas, e essas pessoas vão sofrer as consequências. Por isso que eu e você possamos permanecer fiéis. Eu digo para você o seguinte: apesar das informações de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por que a gente fala tribulação e grande tribulação? Porque a tribulação vai ser um período de muitas coisas acontecendo constantemente, tá? Ou seja, eu vou usar o termo aqui, uma desgraça atrás da outra. Só que a grande tribulação vai ser um momento muito mais intenso, muito mais forte, tá? E aí, nesse período de grande tribulação é que as pessoas elas têm as suas divergências se a igreja vai estar ou não aqui na Terra. Bom, se a gente viu aqui que 1/3 da população foi morta, mas a gente viu aqui a informação de que os que estivessem selados não iriam sofrer, é porque a igreja vai estar aqui na Terra. Esses selados aqui quem são? A igreja. Esses que vão morrer como mártires na grande tribulação, esses fazem parte da igreja. Então, aqui a gente para um pouquinho e pensa, bom, se vai ser que não faria sentido 1/3 da população ser morta para se arrepender se o arrependimento não tivesse efeito. Mas nesse período vai ter efeito. O arrependimento vai fazer com que muitas pessoas sejam salvas e passem a fazer parte da igreja, dos selados. Então preste muita atenção nisso. É importante a gente parar um pouquinho e analisar essas informações, tá bom? Graças a Deus. Vamos orar nesse momento e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. É muito bom estar aqui com você e que você possa ser abençoado nesse dia, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado pela tua palavra, Pai, que nos orienta, que nos guia, que abre os nossos olhos para a realidade do que irá acontecer. Pai, os nossos dias estão sendo difíceis, mas a gente sabe, ó Deus, que cada vez vai ficar mais complicado, mas a gente está sendo avisado, e a tua palavra diz que não é para a gente ficar com medo, que não é para a gente perder a esperança, mas muito pelo contrário, que a gente possa cada dia mais confiar em Ti, no Teu livramento para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nos dá força, nos dá graça e sabedoria para viver esses dias de cabeça erguida, Senhor, firmes e não negando a fé que temos em Ti. Essa é minha oração nessa manhã e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que você possa ter um ótimo domingo na presença do Senhor. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve. Se você quiser entrar no grupo de devocionais que eu tenho no WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo o link e também eu vou deixar o card aqui desse lado aqui, para você entrar no grupo, fazer parte lá. Eu posto algumas mensagens também extras, né? Então você fique bem à vontade. E amanhã estaremos iniciando mais uma semana e eu espero você aqui comigo para mais um devocional da manhã no livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.